Olha, gente, nós trouxemos aqui no Itatiaia Patrulha, coisa de um mês atrás, aí uma denúncia muito grave, né? Uma diarista que procurou a polícia dizendo que foi fazer uma faxina, né, numa sala comercial e que teria sido estuprada por um policial militar, né? Eu disse, gente, se for verdade, a casa tem que cair sem dó nem piedade. Ninguém compactua com estupro. Mas vamos aguardar as investigações, né? Ver se vai ser comprovado isso no inquérito. Porque nós temos aqui duas versões antagônicas, duas versões conflitantes. Então, meus amigos, 5h27, movimentando o sagaz repórter Felipe Quintela, 5h27. Quintela, boa tarde. A Polícia Civil concluiu o inquérito na investigação. Qual foi a conclusão da Polícia Civil, Quintela? Boa tarde. Boa tarde, Renato Rios Neto. Pois é, a Polícia Civil concluiu hoje esse inquérito e fez uma coletiva de imprensa agora à tarde para detalhar, né, essa investigação que apurou essa denúncia e, indo direto ao ponto, a conclusão da polícia foi que não existem provas para confirmar que realmente houve um estupro, como essa diarista de 22 anos denuncia, né, que aconteceu. O autor, segundo ela, foi esse policial militar de 33 anos no bairro Santa Rosa. Esse caso aconteceu na região da Pampulha, né? Isso em fevereiro desse ano. Como eu disse, a polícia analisou aí várias provas, inclusive de testemunhas, de imagens, e não chegou à conclusão de que realmente houve um estupro. Relembrando, né, essa mulher afirma que estava fazendo uma faxina na loja desse policial quando ele começou a ameaçar ela ali com a arma dele, obrigou ela a tirar a roupa e então a estuprou. O policial desde sempre confirmou que realmente houve uma relação sexual entre os dois, mas afirmava que foi uma relação consentida. Então a Polícia Civil investigou, ouviu testemunhas, não só o marido, né, dessa mulher, que foi essencial aí também, mas outras testemunhas que estavam ali perto na hora de que isso aconteceu. As testemunhas não confirmaram esse depoimento da mulher. Também analisou imagens ali de fora dessa loja que mostram a mulher entrando e saindo praticamente na mesma postura corporal ali, né? Muito tranquila. E também teve muito importante o resultado dos exames que foram feitos nessa vítima, que apenas confirmaram que houve sim a relação, mas não havia lesões nem nada do tipo que confirmassem que houve realmente a violência, que houve um estupro, nem que fosse mediante ameaça. Então, a gente vai ouvir agora a delegada Larissa Mascotti, que é da Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual, Renato, que ela afirma que, apesar disso tudo, não dá para dizer, segundo a polícia, de que a mulher inventou que foi uma mentira. Ela vai explicar pra gente como que a polícia chegou a essa conclusão. A Polícia Civil, ela não indiciou o suspeito pelo crime de estupro, tendo em vista que o depoimento da vítima não foi confirmado pelas demais provas que foram produzidas no curso das investigações. A Polícia Civil, ela produziu diversos laudos periciais, fizemos laudos de exame de corpo de delito, de exame de constatação de violência sexual. Fizemos também análise pericial no celular do investigado, analisamos imagens de circuito de segurança do local dos fatos, ouvimos diversas testemunhas e, no decorrer das investigações, a palavra da vítima, o depoimento dela de que a relação sexual, né, teria sido praticada mediante grave ameaça e violência, esse fato não foi confirmado pelas provas que foram produzidas. Os exames não comprovaram a violência sexual e, em confronto com as demais provas que foram produzidas, não restou comprovado e evidenciado o suficiente, né, que tenha havido violência ou grave ameaça para a prática da relação sexual por parte do suspeito. A principal testemunha que foi citada pela vítima não confirmou a sua versão, né? É uma testemunha que, inclusive, teve contato com a vítima logo após os fatos, imediatamente após, e que ela fala que teria conversado sobre esse estupro com essa testemunha, e essa testemunha foi localizada pela Polícia Civil, foi intimada, foi ouvida, e ela não confirmou essa versão. O inquérito, ele foi remetido à Justiça nessa data. Ele agora segue para análise do Ministério Público, que irá decidir, né, se vai promover a denúncia, mesmo com o não indiciamento por parte da Polícia Civil,
se irá arquivar, né, pedir o arquivamento desse inquérito ou ainda se irá requerer novas diligências investigativas. Não dá para dizer que a vítima mentiu, né? Essa não é uma conclusão da Polícia Civil. O que a Polícia Civil apurou é que não há elementos suficientes para se comprovar a violência ou grave ameaça para a consumação da relação sexual. Houve uma relação sexual, porém não ficou comprovado que essa relação sexual não tenha sido feita de maneira consensual. Nós fizemos busca, né, pedimos um mandado de busca e apreensão ao judiciário. Esse mandado foi deferido, né, no início do mês de março nós cumprimos esse mandado para localizar tanto armas de fogo quanto aparelhos eletrônicos. Não conseguimos arrecadar nenhuma arma de fogo no local. A arma, inclusive, já teria sido entregue à corporação ao qual ele faz parte. Renato, então é isso, assim, não dá, igual a delegada falou aí, pelas provas que existem hoje, a Polícia Civil não conseguiu chegar à conclusão de que realmente houve um estupro, mas confirmado aí que realmente houve uma relação entre a diarista e o policial. Porque isso aí Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a defesa, né? Porque a defesa traz alguns elementos aí que até então, pelo menos, eram desconhecidos por mim. A gente vai ouvir, gente, aqui o o advogado Fabiano Lopes, que representa o policial militar neste inquérito. Desde o início do processo, quando fui contactado pelo policial Paulo, ele me relatou alguns detalhes que de pronto eu verifiquei que não eram compatíveis com o depoimento que a suposta vítima teria prestado para a Polícia Civil. Iniciamos então uma investigação defensiva, coletamos algumas imagens internas do prédio onde aconteceu o suposto delito. Verificamos que quando ela já chega portando uma joelheira, ela estava tranquila, inclusive quando ela vai embora também, o circuito demonstra que ela estava tranquila. E alguns detalhes que ela tinha prestado que não condiz com as imagens. Mas o que foi definitivo nesse processo é que no depoimento dela, ela alega que a arma que o policial teria coagido seria uma arma inoxidável, ou seja, prata, né, como ela relata, mas a arma de carga da polícia é uma arma preta, inclusive essa arma está apreendida. E ela também relata que ele teria ligado para ela para que ela fosse fazer a faxina na quarta-feira, mas não foi assim que aconteceu. Ela é que ofereceu o serviço para ser prestado na quinta-feira e ele disse que estaria de serviço e sugere ela que fosse na quarta, uma vez que ela também já tinha prestado serviço outras vezes, que inclusive foi consequência de algumas mensagens que eles passaram a trocar, inclusive de cunho sexual. Como ela tem um companheiro e ele também tinha uma companheira, ambos apagavam as mensagens, porém ela afirmava que ele teria pegado o telefone dela e teria apagado as mensagens. Sabedor que essa informação não era verdadeira, o Paulo, de imediato, seguindo a orientação dessa defesa, entregou o seu telefone, inclusive com a senha, para que esse telefone fosse periciado, que fosse passado um software chamado Celebrate, para confirmar as informações que o próprio Paulo tinha oferecido à polícia. Sendo assim, com todas essas provas, com todas essas contradições contrárias ao que a suposta vítima trouxe a conhecimento da Polícia Civil, inclusive parabenizo a Polícia Civil de Minas Gerais, nossa gloriosa Polícia Civil, que no comando, sob a presidência da doutora Larissa, chegou à conclusão de não indiciamento, acertadamente o não indiciamento do policial. Bom, ouvimos então o advogado de defesa Fabiano Lopes, lembrando que a gente ouviu a vítima, né? Suposta vítima, né? Alguém falou que vocês não ouviram a vítima, nós ouvimos na época aí dos fatos, né? Então, um detalhe, né, que de acordo com a defesa foi levado ao inquérito é que eles já trocavam mensagens aí de cunho sexual, algo que era desconhecido, né? É o que o advogado alegou. De qualquer forma, então, o inquérito encerrado. Provavelmente, né, Renato? Porque, igual a doutora falou, o Ministério Público tem a opção de denunciar o policial, mas isso é muito improvável, né? E só comparando aí as duas versões que a gente ouviu, na verdade não são duas versões, né? O relato, pelo menos, da Polícia Civil é de que
eles não se conheciam, segundo a delegada, não se conheciam antes desse serviço que a diarista estava fazendo. A gente questionou ela na coletiva se a faxineira tinha alguma relação ali, porque seria extraconjugal, né, entre os dois, e a delegada falou que essa, pelo menos no dia que ela afirma que teve esse caso, foi a segunda vez que ela foi na loja do policial. Então a Polícia Civil não repassou pra gente essa informação de que havia essa troca de mensagens de cunho sexual, inclusive falando aí que teve uma perícia, né, no celular do policial. Mas essa pelo menos é a versão da defesa. Inclusive esse aparelho que passou o celular é um aparelho que é usado em investigações, enfim. Vamos continuar acompanhando o caso, ao que tudo indica, né? Por isso, gente, né, que a gente tem que ter muito sangue frio, porque na época a turma já ficou aqui: ô Renatão, esculacha o rosto aí, esculacha o rosto do cara aí. Falei, gente, vamos aguardar, né? Se ele for indiciado, sim, nós vamos falar, vamos mostrar, ninguém passa pano pra estupro aqui, jamais, mas sem provas, ué, como é que faz isso aí, né? Então a gente tem que ser o certo pelo certo. É o certo pelo certo. Tem que, né? Tem que parar com essa, né? Como se a denúncia fosse, né? Todos os casos, a palavra de uma mulher seja verdade sempre. Não tem gênero. Isso aí não pode ter gênero, né? Denúncia tem que ser apurada e ponto final. Sendo comprovado, a casa cai. Não sendo comprovado, não cai. Simples assim. Obrigado, viu, Pinto? Falou, Renato.